Olha, pessoal, Bolsonaro é pra ficar com medo. Eu, no lugar dele, pelo menos estaria, porque mais uma vez nós tivemos manifestações contra ele e contra o governo. Os atos foram muito numerosos no dia de hoje e ocorreram em dezenas de cidades pelo país. E apesar de serem atos nacionais, as análises acabam se baseando muito pelo que acontece em São Paulo, na Avenida Paulista, que é um termômetro dessas manifestações nacionais. Porque a Paulista é um local tradicional dessas manifestações, desde muito tempo, principalmente nos anos 80, com as diretas já. E a Paulista esteve bem cheia no dia de hoje. Não saiu ainda até o momento da gravação desse vídeo a quantidade de pessoas que estiveram na Paulista protestando contra Bolsonaro. Mas esse valor não importa. Aqueles que analisam manifestações baseadas no número de pessoas, no número de manifestantes, está fazendo uma análise levemente equivocada. Porque isso aqui não é um jogo de vôlei, que quem faz mais ponto, quem leva mais pessoas, vence. Então é um fiasco ou é um sucesso. Não é assim que funciona. Se as pessoas saem às ruas para manifestar, isso já é uma vitória dos movimentos. E eu usei essa mesma análise, esse mesmo princípio, para avaliar as manifestações do 7 de setembro. E vocês vão dizer o seguinte, olha, mas por que você está falando que as manifestações de hoje foram um sucesso e as manifestações do 7 de setembro foram um fracasso baseado na quantidade de pessoas que lá estiveram? Ora, muito simples, porque os objetivos foram objetivos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. As manifestações de hoje tiveram como objetivo mostrar resistência a Bolsonaro e ao governo dele. Vamos explicar isso mais pra frente no vídeo. As manifestações de Bolsonaro foram manifestações para demonstrar força. E nesse objetivo de demonstrar força foi um fiasco, porque Bolsonaro empregou o recurso, empregou o dinheiro, criou uma crise institucional contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra o Alexandre de Moraes no STF, e ele levou uma quantidade de pessoas muito inferior àquilo que ele esperava colocar nas ruas. Bolsonaro esperava colocar 2 milhões de pessoas em Brasília e na Avenida Paulista, e ele não conseguiu colocar esse número. E ele fez um esforço grande, passou pertíssimo do impeachment, e não conseguiu. Então, na demonstração de força do Bolsonaro, ele falhou. Por isso que as manifestações dele foram um fiasco. Mas é diferente do que aconteceu hoje em São Paulo e do que vem acontecendo. Hoje foram manifestações de resistência. As pessoas foram às ruas pedir também pelo impeachment do Bolsonaro, protestar contra o governo, mas também protestar com outras coisas que ocorrem durante o governo Bolsonaro. O preço do gás, o desemprego e vários outros problemas que acabam prejudicando a vida do trabalhador, a vida do povo brasileiro. Então, mais uma vez, mais um protesto que as pessoas vão lá e marcam resistência contra Bolsonaro. As pessoas saem às ruas e mostram que elas estão contra o governo. E está sendo muito numeroso em todos os manifestos, todas as manifestações contra Bolsonaro. Nós temos uma quantidade significativa de pessoas que acabam protestando contra o presidente. Então isso é uma vitória, porque a proposta do movimento é uma proposta de mostrar resistência. E as pessoas estão demonstrando esse tipo de resistência. Agora, não seja ingênuo e também ingênua de acreditar que nós vamos ter atos como nós tivemos no impeachment de Dilma. Isso não vai ocorrer por dois motivos. E dois motivos muito fáceis de serem entendidos. Primeiro, que em 2016 nós ainda estávamos muito no começo dos protestos ainda. E quanto mais tempo nós temos de protesto, mais a população vai cansando. Porque protesto é algo que cansa. Sair às manifestações, organizar movimentos desse tipo é algo cansativo. Participar disso é algo cansativo. E mesmo depois de tantos anos do Brasil fazendo protesto, nós temos pessoas que vão às ruas contra o presidente, isso é uma vitória, é uma resistência. Porque o Brasil não parou de protestar desde 2013. Desde 2013, as pessoas saem às ruas, as pessoas vão protestar, as pessoas têm algo para se manifestar. Então nós temos já 8 anos seguidos de protestos e manifestações. E o impeachment de Dilma foi lá no começo, foi em 2016. Ou seja, de junho de 2013, 3 anos. Havia ainda uma energia maior. Fora que nós temos aí o segundo motivo. As manifestações do impeachment de Dilma, e essa foi o grande problema do MBL, dos atos dele, que o pessoal falou que foi um fiasco, é que no impeachment de Dilma você possuía um apoio, um aparato financeiro muito grande, vinda da Fiesp e do capitalismo financeiro, o que não ocorre nos dias de hoje. O dinheiro injetado nos atos contra Dilma Rousseff foi assim, um dinheiro de valor absurdo, o que não ocorre agora. E foi o que eu falei para vocês a respeito das manifestações do MBL.
O MBL não tem mais o mesmo poder de organização ou de mobilização que ele tinha lá atrás em 2015, 2016. Porque o poder de mobilização do MBL naquela época, ele era, como posso dizer, impulsionado pelo dinheiro vindo da Fiesp. Ou nós vamos esquecer dos patos da Fiesp. Aquilo lá era dinheiro colocado e atraía os manifestantes. Agora nós não temos mais isso. E por quê? E aí cabe a reflexão do motivo de Bolsonaro ainda não ter levado o impeachment. Porque as classes dominantes, o capitalismo financeiro, está com Bolsonaro. O capitalismo financeiro está de acordo com o governo Bolsonaro. Então o Bolsonaro não mexe com o capitalismo financeiro. A forma que o Bolsonaro atrapalha o capitalismo financeiro é uma forma periférica, provocando instabilidade, mas não com políticas diretas. Tanto é que o Bolsonaro quer aumentar os gastos públicos, mas o Paulo Guedes não permite. Os filhos do Bolsonaro querem que o Paulo Guedes fure o teto de gastos, faça alguma coisa para passar uma medida mais populista para conter a derrocada da aprovação do governo, aumentando a chance assim do Bolsonaro ser reeleito em 2022. Mas Guedes não deixa. Guedes não permite porque o capital financeiro não quer que isso ocorra. Não quer deixar que os gastos públicos aumentem. Por isso que há uma resistência grande com a troca do Paulo Guedes, porque se o Guedes cair, vai entrar o Paulo Marinho, que é o ministro de Infraestrutura ou Desenvolvimento Regional, ministro do Desenvolvimento Regional, de Infraestrutura ou Tarcísio. Mas é que eles eram um ministério só, mas enfim, deixa isso pra lá. O Marinho, ele é mais gastão do que o Guedes, só que aí você acaba atacando um ponto sensível do mercado, que são os gastos públicos. Porque a nossa economia ela é baseada no tripé macroeconômico, metas de inflação, câmbio flutuante e superávit primário, ou metas fiscais, como você queira chamar. E o que são essas metas fiscais? Você reduzir os custos e as despesas do governo, os gastos do governo, e aumentar a receita do governo. É isso que baseia a nossa economia. E mesmo nesse momento da pandemia, os bancos brasileiros tiveram lucros exorbitantes, como foi mostrado pelos lucros do Bradesco, que saíram aí há 1, 2, 3 meses. Então o capitalismo financeiro está de acordo com o Bolsonaro. E por quê? Isso que nós temos que entender. No meu vídeo que eu falei sobre a miséria, sobre aquela foto do garimpo de ossos e como ela chocou o país, veio um rapaz aqui falando assim, olha, mas essa sua lógica tá errada, porque o contingente de pessoas, é uma parcela ínfima da população brasileira que tem ações. Mas esse rapaz não entendeu que não é a quantidade de acionistas que vão influenciar o capitalismo financeiro ou não e como o capitalismo financeiro impacta no nosso país. Não é a quantidade de acionistas, mas sim quem são os acionistas. A elite financeira do país, toda ela está financiarizada. A Fiesp está financiarizada. Os grandes negócios do país estão financiarizados. A Casas Bahia não é uma loja que vende eletrodomésticos e utensílios para casa. Aquilo lá é um banco que usa aquele televisor para vender um crediário para você. Então os negócios das corporações, das grandes corporações brasileiras, das grandes empresas, inclusive do agronegócio, já estão todos financiarizados. E pelo fato de estarem já financiarizados, elas não precisam mais dos seres humanos. Não é mais uma necessidade você ter pessoas, porque no capitalismo financeiro, como que os capitalistas financeiros conseguem o seu lucro? Pela valorização do dinheiro. Então o dinheiro está lá aplicado na bolsa de valores, o que acontece? Você tem uma valorização da bolsa e o dinheiro aumenta. O patrimônio daquela pessoa aumenta, ou por dividendos. E como que as Casas Bahia conseguem aumentar os seus lucros? Vendendo mais produtos? Não, mas vendendo mais crédito para a população. Ela pode vender a mesma quantidade de produtos. Só que se o valor do crediário aumentar um pouquinho, ela já tem mais lucro. Porque nós já estamos todos financiarizados. Então eu não preciso de pessoas para produzirem o produto e eu não preciso de pessoas para comprarem os produtos. Porque os grandes capitalistas, os donos de todas essas empresas, como que eles conseguem ter os rendimentos mensais deles? Justamente pelo dinheiro que se multiplica sem precisar virar produto e virar dinheiro novamente. Essa é a questão. Por isso que o capitalismo financeiro não está se importando com o governo Bolsonaro. Por quê? Porque as pessoas estão na miséria, mas elas não fazem mais parte da equação para eles ficarem mais ricos. Se a população fizesse ainda parte da equação para deixar a elite econômica, a elite financeira do Brasil mais rica, aí sim haveria uma preocupação. Mas não há mais essa preocupação, porque o capitalismo financeiro não se preocupa mais com as pessoas.
Então Bolsonaro, contanto que ele não provoque instabilidade, porque o capital não gosta de instabilidade, o capital gosta de tranquilidade, de estabilidade no mercado. Enquanto que Bolsonaro não provoca essas distorções, tá tudo certo, e ele não tem provocado. Ah, provocou ali um ruído aqui ou acolá, mas ele já ficou quieto, já ficou em silêncio, já estancou a crise institucional que provocava essas oscilações no capital. E é por isso que as manifestações elas não vão ser tão grandes como foram no impeachment de Dilma, porque não tem o mesmo apoio do mercado financeiro ou o apoio da elite financeira do país como as manifestações de Dilma tiveram. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei. Deixe aí o seu comentário, mas, de modo geral, foram manifestações bem-sucedidas que cumpriram com seu objetivo de demonstração de resistência. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.